O deputado bolsonarista que me antecedeu há alguns minutos, ele pode entender de outras coisas, de preço de combustível e da política de preço da Petrobras, ele não entende de absolutamente nada. Pelo contrário, o governo dele é o responsável por uma ampliação exponencial do preço dos combustíveis no país. Pergunto a esse parlamentar se sabe que a Petrobras produz o suficiente para toda a demanda nacional de petróleo, mas que, apesar disso, por uma decisão política, deputada Fernanda, do governo de Jair Bolsonaro, hoje 25% das refinarias brasileiras estão ociosas. No ano de 2014, deputado, esse percentual era de 2%. Essa é uma decisão política. E digo mais, a decisão de manter inalterada uma política de preço de paridade de importação é do senhor Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, junto com Vossa Excelência e junto com os demais parlamentares que trabalham para que a maioria da população brasileira não tenha o acesso a combustível barato como poderia ter. E por que isso ocorre? Sejamos evidentes para toda a população brasileira que está acompanhando a sessão nesse momento, deputado Marcelo. Isso ocorre por um motivo bastante simples, porque se fez uma opção de garantir, ainda com Pedro Parente, durante Michel Temer, o lucro das importadoras de combustíveis. Com essa política de paridade de preço de importação, a Petrobras deixa de fornecer no mercado nacional aproximadamente 30% dos combustíveis no território brasileiro. Quem é que lucra com isso? A Shell e as outras importadoras. E a política de paridade de preço de importação, diferente do que é colocado por vários veículos, não é só fazer com que o preço do combustível no Brasil venha a ser cobrado com a flutuação do mercado internacional. Existe uma regra expressa que diz que a Petrobras não pode, deputada Sâmia, cobrar mais barato do que o preço a ser cobrado pela importadora de combustível, por exemplo, a Shell. Então, antes de falar da oposição e da discussão que está sendo feita, olhem para aquilo que o governo de vocês, infelizmente, está fazendo e deixando de fazer, só para concluir, e deixando de fazer para o conjunto da população brasileira. Se hoje nós temos no nosso país 116 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, e dessas 20 milhões de pessoas passando fome, é porque o governo do senhor Jair Bolsonaro fez com que importadores de combustíveis e grandes acionistas da Petrobras fossem prioridade em detrimento da maioria do povo.